Bom dia, meus queridos irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo a todos nós. Mais uma vez, uma alegria de nós estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor e aprendendo juntos, um pouco mais nesta manhã do que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. A nossa lição é a lição 13 da revista Palavra e Vida e, enfim, então nós chegamos à última lição da nossa revista, que tem como título Nunca Mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés. Então, nós vamos estar clamando ao Senhor neste momento, pedindo a Deus que nos direcione, que nos abençoe na ministração desta palavra, que possa falar aos nossos corações nesta manhã. Querido Deus, Senhor, muito obrigada por mais esta oportunidade, ó Deus, de nós estarmos juntos, ó Deus, como igreja, estudando, ó Deus, a Tua palavra. Senhor, nós queremos clamar a Ti, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, ó Deus, venha estar ministrando, ó Deus, aos nossos corações, trazendo, Senhor, ao nosso entendimento, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja, ó Deus, falar conosco, nos ensinando, ó Deus, e possa, Deus, estar preenchendo, Senhor, o nosso coração, nos direcionando conforme a Tua vontade, ó Deus. Muito obrigada, Deus. Abençoe, Senhor, cada irmão, ó Deus, que está participando conosco aqui de forma online. Que o Senhor esteja, Deus, abençoando, ó Deus, cada família, ministrando, ó Deus, a cada família, Senhor, nesta hora, ó Deus. Que os nossos irmãos, ó Deus, sejam abençoados, ó Deus, pelo Senhor e pela Tua palavra nessa manhã. Clamamos ao Senhor, ó Deus, pela PIB do IPS, Senhor, que o Senhor esteja abençoando a nossa igreja, nos fazendo crescer cada vez mais, ó Deus, na Tua palavra, Senhor. É a oração que fazemos a Ti, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, como eu disse, nós vamos estudar a lição 13 hoje, é a última lição da nossa revista Palavra e Vida, que esteve falando durante todo esse trimestre sobre o Pentateuco, e como nós estudamos na semana anterior, no domingo anterior, falamos ali no livro de Deuteronômio. Então, nós tivemos ali, relembrando um pouquinho mais dessa lição de Deuteronômio, e vamos entrar numa segunda parte desse livro hoje, mas nós vimos semana passada um ponto de vista histórico do livro ali de Deuteronômio, como sendo uma conclusão ali do Pentateuco, que mostrou para todos nós ali o zelo de Deus com o seu povo ali, ministrando as leis e ensinando ao povo como permanecer fiel à aliança que o Senhor tinha feito com aquele povo ali. Vemos também, no livro de Deuteronômio, o ponto de vista teológico, ou seja, o livro vai mostrar que as leis precisavam ser obedecidas, mas não pelo simples obedecer, mas também pelo amor ao Senhor, deixando claro que aquelas leis que foram ali estabelecidas foram aqui pelo cuidado do Senhor para com o seu povo. Então, nesse sentido teológico, nós vimos ali a obediência relacionada ao amor. E também vimos, por último aqui, o ponto de vista pedagógico, ou seja, nós vimos que o livro de Deuteronômio, ele vai ali relembrar aquelas leis com o fim de ensinar a nova geração que estava ali próximo à entrada da terra prometida, queria então herdar aquela terra, junto ali agora da liderança de Josué. Então, relembrar o povo essa lei, ensinar o povo a lei de Deus, para que então eles pudessem saber como proceder ao entrar na terra que o Senhor iria dar. Vemos que também o livro de Deuteronômio é um livro muito importante, é um livro muito destacado dentro do Pentateuco, com várias citações no Novo Testamento, é um dos livros mais citados no Novo Testamento. E a título da nossa curiosidade, vemos que esse livro influenciou tanto que até a confissão de fé do povo, da nação de Israel, até os dias de hoje, nós encontramos ali em Números 6:4, que diz: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, essa confissão de fé do povo israelita, que nós conhecemos como Shema, israelita, que os israelitas até hoje, algumas vezes no dia, relembram
essa frase, né? Relembram essa confissão de fé, é a confissão de fé primordial, né, dos israelitas até o dia de hoje, é vista ali no livro de Deuteronômio. Então, vemos aqui a importância desse livro. Nós vimos semana passada, né, um apanhado geral sobre esse livro, podemos discutir algumas coisas a respeito dele. Mas, na lição de hoje, nós vamos nos ater, então, mais para o finalzinho do livro ali de Deuteronômio, onde Moisés, então, ele está ali encerrando o seu ministério. Né, nos últimos momentos ali de encerramento do ministério de Moisés, onde Deus, então, chama Moisés e dá-lhe a missão, né, de passar a sua liderança para Josué, que iria assim, então, conduzir o povo na entrada na Terra Prometida. Então, esse é o contexto que nós vamos estudar hoje. E vamos nos ater um pouco nesse personagem do Moisés, né, um grande líder, um grande legislador, né, dentro de Israel, um líder, né, que se destaca ali, inclusive na Bíblia, com várias citações a respeito de Moisés, não é verdade? Então, nós vamos estudar um pouco sobre essa figura de Moisés, sobre a sua liderança, né, e o final dessa trajetória sua como líder no povo, em como ele se comportou durante esse período, né, o período de transição dessa liderança. E também, irmãos, muito importante, o legado que Moisés, então, vai deixar ali para o povo de Israel, que vai herdar a terra, e para as futuras gerações, legado esse que nos atinge hoje, tanto que estamos aqui estudando a palavra, estudando este livro e estudando aquilo, né, que Deus direcionou Moisés ali enquanto líder, que influenciou a sua geração, as vindouras e até os dias de hoje, como disse. Bem, nosso estudo ele vai estar baseado em Deuteronômio 31, os versículos de 1 a 8. Então, eu peço que você aí na sua casa, se tiver uma Bíblia, né, deixe a sua Bíblia aberta, de repente no seu dispositivo móvel, no seu celular, acompanhe aqui, nós vamos estar fazendo a leitura aqui da Palavra do Senhor, nesse texto, de Deuteronômio 31, versículos de 1 a 8. E aí, nesses versículos, nós vamos ter, então, esse contexto aí, né, do final ali do ministério de Moisés, em que ele vai passar a sua liderança para Josué. E diz, então, assim o texto bíblico. Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel. Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês, e vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará à frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com eles como fez com Seom e Og, os reis dos amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com eles tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, nunca os abandonará. Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados que lhe daria, e você a repartirá entre eles como herança. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, irmãos, esse é o texto aqui que narra esse finalzinho, onde então Moisés ele vai passar a liderança ali a Josué, nas campinas ali de Moabe, né, ele vai ali passar a liderança, né, para Josué, porque Moisés não entraria na terra prometida, né, como nós já estudamos em outras lições, né, onde o Senhor diz para Moisés falar a rocha, e então Moisés ali, ele bate na rocha ali, então o Senhor
disse a Moisés que Moisés não o santificou, né, diante dos filhos de Israel. Então, diz a Moisés que ele não entraria à terra, contudo, permitiria, então, que Moisés pudesse ver a terra, mas que Josué, então, conduziria os filhos de Israel para a terra prometida. E aqui chega este momento, né, dessa troca de liderança, né, desse momento onde Moisés, então, ali vai encerrando o seu ministério e o seu tempo de vida, né, e o Senhor vai recolher Moisés para o Senhor, né? E Josué, então, ali assume a liderança. Então, esse é o contexto de que nós vamos estudar e que legados Moisés, como um grande líder, deixou, então, para o povo e para nós também no dia de hoje. Bem, na lição, no nosso ponto 1 da revista, né, a Palavra e Vida, lição 13, o autor vai trazer para a gente o seguinte título: Moisés, o grande líder e legislador de Israel. Então, vemos aqui, irmãos, nesse ponto 1, a importância de Moisés dentro do Pentateuco e como foi significativo, né, porque ele se torna o legislador de Israel. Deus, então, dá a Moisés, incumbe Moisés de elaborar as leis, né, pela vontade, pelo direcionamento de Deus, e transmitir essas leis a Israel. Né? Então, ele foi ali um grande legislador que influenciou a nação israelita e até hoje, e nos influencia também, né, não só no Pentateuco, mas no desenrolar da história bíblica, no desenrolar, né, de todo o projeto de Deus até a consumação, Jesus Cristo. Né? Interessante que o comentarista da nossa revista, ele faz o seguinte comentário aqui. Ele diz assim, através do conhecimento da obra de Moisés, inspirada por Deus, que os israelitas balizaram suas próprias ações e as ações dos seus reis como boas ou mais. Então, as leis de Moisés, né, serviram ali de parâmetro para as ações dos reis como boas ou mais. Não é verdade? Os escritos de Moisés serviram como essa referência. Os profetas tinham consciência da desobediência e da quebra da aliança com Deus, tendo como base os escritos de Moisés, especialmente o livro de Deuteronômio. Assim, eles pregavam a palavra de que Deus traria juízo sobre aquela nação pecadora, com base naquilo que o Senhor ordenara a Moisés escrever e ensinar. Então, irmãos, vemos que grande missão, né, se nós olharmos para a vida de Moisés, desde lá de como foi poupado, de como Deus trabalhou com ele no deserto, as maravilhas que foram feitas no Egito, né, por meio ali das mãos de Moisés, né, direcionados ali por Deus, até a condução dos 40 anos do povo ali no Egito, né, e elaborar todo esse cabedal, né, de leis ali, na presença do Senhor, sendo obediente, sendo fiel àquilo que o Senhor desejou que fosse escrito, de que fosse feito. Né? Então, nós vemos ali que grande missão, que coisa maravilhosa a forma ali que Deus usou a vida de Moisés, né, para estar desenvolvendo, né, e sendo como base ali no Pentateuco para toda uma nação e também para os nossos dias. E nos leva a, então, refletir, né, que aqui o comentarista diz sobre isso, sobre o livro do Pentateuco e os escritos de Moisés terem servido como base, né, um divisor para o que viria depois dessa fase do patriarcado, né, que nós vemos nos livros históricos, nós vemos nos livros de sabedoria bíblicos, né, tudo que viria depois, a importância dos escritos ali de Moisés e como isso influenciou. E nos leva a pensar, irmãos, hoje, o que tem influenciado a nossa vida.
Hoje nós temos um parâmetro, nós precisamos ter um parâmetro. E o parâmetro que nós temos hoje, o Senhor já nos deixou, que é a palavra de Deus. Né? Não só um livro ou outro, ou como alguns, né, às vezes querem descartar o Antigo Testamento, mas a palavra de Deus como um todo. Né? A palavra que Deus preparou e que Deus comissionou os servos para que escrevessem, para que colocassem ali e demonstrassem a revelação do Senhor para a humanidade. Então, irmãos, hoje, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, é o nosso parâmetro, é aquilo que nós devemos estar diante de nós, dia a dia, para que possa regulamentar a nossa vida, né, nas nossas atitudes, tudo aquilo que nós fazemos, precisa estar pautada neste parâmetro da palavra de Deus. Né, como nós vemos aqui, a influência, né, das leis de Moisés ali, para toda uma geração. A palavra de Deus, ela precisa fazer parte da nossa geração, nos influenciando a nós e aos outros, e as próximas gerações que virão depois de nós. Né? Mas nós vemos também que esse grande líder, tão usado por Deus, chegou então o momento ali de findar o seu ministério, né? E de transferir a liderança a um sucessor que seria levantado por Deus, o qual foi Josué. Né? Então, chega ali um momento de transferência. Né? Então, nós vemos ali que Moisés ele foi usado por Deus para cumprir o propósito e a missão que Deus tinha para o seu tempo, para o seu momento. Né? Moisés viveu ali um ser humano como nós. Vemos também, dentro do Pentateuco, nós observamos também toda a humanidade de Moisés, os seus temores, medos, o seu crescimento, o seu desenvolvimento, né? Deus trabalhando com ele. Então, Deus levanta Moisés como um grande líder, como um grande legislador, né? Para atuar dentro do seu tempo. E fica a reflexão para nós. Será se Deus só usou Moisés? Será se Deus só usou os patriarcas? Não, Deus quer usar cada um de nós, para que nós também possamos fazer diferença na nossa geração e, quiçá, nas gerações futuras. Né? Através de quê? Do cumprimento da missão que Deus tem para cada um de nós. Né? Deus tem nos chamado, tem uma missão para cada um de nós. E basta que a gente esteja disponível diante do Senhor, né, para influenciar outras gerações e para cumprir o propósito de Deus, né, na nossa vida, como foi feito aqui com Moisés. No ponto 2, irmãos, a nossa lição vai falar de um novo líder para a nação. Esse novo líder é Josué, né? Que, como eu disse, Moisés transfere, então, a liderança ali para Josué. Um novo líder para a nação. E aí diz aqui no título da lição, Deus muda os obreiros, porém continua a sua obra. Então, esse título já nos diz muita coisa, não é? Porque Deus muda os obreiros, as pessoas são passageiras. Né, Moisés, mesmo com um grande líder que foi, um grande legislador, com uma grande missão, cumpriu a sua missão e chegou o momento, então, da transferência da liderança. Né, ele passou. E nós também, né, precisamos cuidar da missão que Deus nos confiou enquanto estamos no nosso tempo, no nosso momento de vida. Porque o Senhor tem uma obra na história, uma obra no mundo. E Ele usa, como usou Moisés, como usou Josué, usa a cada um de nós dentro do nosso tempo histórico. Então, se nós pensarmos, é um grande privilégio fazermos parte, né, com os nossos dons, talentos, com a missão que Deus nos deu, né, de estarmos sendo participantes dessa obra do Senhor, né, que não termina, que continua, que entra uma pessoa, entra um líder, sai outro, Deus levanta um líder, levanta outro, né, mas que cumpre a história, cumpre o propósito de Deus na história. Que grande privilégio, né? Vemos aqui, nessa mudança de liderança aí de Moisés
para Josué, o autor da nossa lição, aqui nesse ponto 2, ele faz algumas observações, né, a respeito ali da conduta de Moisés, né, e ele destaca algumas coisas aqui relacionadas a Moisés que podem também abençoar a nossa vida, né, que podem trazer reflexões para o nosso dia de hoje. A primeira delas diz assim: o Senhor estabeleceu que o seu povo deveria ter líderes. Né? Então, é a importância, irmãos, da liderança. Em um tempo em que as pessoas não querem ser liderados, as pessoas são ensinadas a serem líderes, né? A serem suficientes. Então, é um tempo de dificuldade, de entender-se como liderados, né? Então, muitas pessoas têm até acreditado que não precisam de igrejas, porque não precisam de líderes, né? Porque podem ser crentes sozinhas, né? Podem viver uma vida cristã independente de liderança. Mas quando a gente olha aqui para o texto bíblico, nós vemos a importância de ter líderes. Líderes levantados por Deus, pessoas que se submetem à vontade de Deus, né? Seres humanos, né? Como nós vimos, Moisés teve também as suas dificuldades, mas foi um homem que se submeteu à vontade de Deus, e aí Deus foi trabalhando nele, a ponto de ele chegar a ser esse grande líder reconhecido, né? E destacado, né, pela sua liderança. Então, a palavra nos ensina essa necessidade de nós reconhecermos a necessidade da liderança, reconhecermos os nossos líderes, sermos submissos a ele, né, orarmos pela nossa liderança, cuidar disso também, né. E o comentarista aqui da lição, ele diz assim, que estudiosos bíblicos atribuem os grandes problemas enfrentados no livro de Juízes à falta de liderança. Então, nós vemos ali, depois que houve a transferência ali de liderança para Josué, então o povo toma posse da terra ali prometida, né, e depois a liderança de Josué também passa e entra o tempo dos juízes, e ali eles ficam sem um líder ali definido. E nós vemos ali as grandes dificuldades, e o livro de Juízes, então, se nós formos estudar, ele é marcado por uma palavra. Essa palavra é inconstância. Nós vemos ali o povo pecando, e aí vem a mão de Deus pesando ali sobre eles, aí eles se arrependem, Deus levanta um juiz, e aí o povo volta, e daqui a pouco o povo cai de novo. Então, vemos ali essa inconstância, e os estudiosos atribuem isso, né, à falta de liderança. Em Juízes 21, verso 25, o autor da nossa lição vai falar também sobre este versículo que mostra para a gente essa necessidade. E diz assim, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. Então, vemos aqui, irmãos, nesse versículo bíblico, algo muito forte. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Logo, a falta de liderança, né, faz com que cada um siga a sua própria razão, a sua própria cabeça. Então, irmãos, uma grande aplicação que nós fazemos aqui é de saber que Deus, ele trabalha com liderança com o seu povo. Deus levanta líderes, e é necessário que a gente tenha reconhecimento e submissão a essa liderança, né, e esteja em constante clamor, né, pelos nossos líderes, seja ele o pastorado, como líder de células, né, pessoas que estão que nos lideram, né, essas pessoas precisam estar debaixo das nossas orações, dos nossos cuidados, não é verdade? Porque Deus usa o líder. O líder é necessário, é importante. É a primeira observação que nós fazemos aqui em relação a Moisés, né? E, em segundo momento, aqui nós vemos o compromisso de Moisés não era com o poder ou com o prestígio que ele tinha, mas em cumprir fielmente a missão que ele recebeu do Senhor. Então, como nós falamos antes aqui na lição, Moisés foi um homem de grande destaque, um grande líder, um grande legislador, um homem influente
ali para o seu povo. Mas Moisés não agiu baseado no poder ou no prestígio. Pelo contrário, Moisés era submisso à missão que recebeu do Senhor. E me vem à mente aqui 2 episódios ali sobre Moisés, né? A questão de quando Arão, então, faz o bezerro de ouro ali. E também a questão dos espias, quando são enviados à terra, e ali tumultuam o povo ali, dizendo que eles não iam conseguir entrar naquela terra. E nesses 2 momentos, Deus então diz a Moisés: Moisés, eu vou acabar com esse povo, e vou fazer de você, Moisés, da sua geração, outro povo para herdar essa terra. Mas Moisés ali, ele não age baseado em poder ou prestígio. Pelo contrário, Moisés, como um grande líder e submisso à vontade do Senhor, Moisés intercede pelo povo, ainda que o povo estivesse errado. Ainda que o povo estivesse errado, Moisés ali intercede pelo povo. Ele não se baseia no poder ou prestígio, mas ele cumpre fielmente o que ele recebeu do Senhor Jesus. Ele sabe a quem ele está servindo, que não é a ele próprio, mas é o Senhor. E naquele momento, então, Deus incumbe Moisés de transferir a sua liderança a Josué, mesmo que Moisés soubesse que ele não entraria na terra prometida, pois Deus havia dito que Moisés, então, não entraria na terra, e incumbe ele de passar essa liderança a Josué, e mesmo Moisés sabendo disso, Moisés faz toda a transferência da liderança, apresentando o povo, valorando ali a liderança de Josué, focado ali no cumprimento da missão que Deus tinha dado a eles, sem agir com egoísmo ou por pensamentos próprios, olhando o seu eu, mas ali sendo obediente ao Senhor e mostrando ali como um exemplo de servo do Senhor. Então, irmãos, nós podemos ver uma aplicação aqui como um foco na missão, não na glória pessoal. Então, todos nós, Deus nos deu uma missão, e o nosso foco é nessa missão, e não na glória pessoal, ainda que determinadas posições de liderança possam dar algum prestígio, possam dar algum poder, mas nós devemos submeter tudo isso a Deus, porque tudo é dele, inclusive o chamado para a missão. E Moisés foi capaz de entender isso. Um outro destaque, irmãos, é a resiliência e a perseverança de Moisés. E aí, como eu acabei de falar, Moisés passou situações ali com o povo de Israel em que houve extrema murmuração e rebeldia, momentos muito difíceis, em várias ocasiões o povo disse a Moisés: Moisés, era melhor que a gente tivesse ficado lá no Egito, para que você nos trouxe para cá, para morrer no deserto? Então, Moisés teve momentos ali em que ele foi realmente, sofreu ali a rebelião daquele povo. Mas Moisés, ele se mostra resiliente e perseverante. E Moisés se mostra também como um grande intercessor, em momentos de dificuldades, em momento em que o povo estava rebelado, em momentos de confusão, Moisés ali então se mostra perseverante, resiliente e como um grande mediador, como um grande intercessor do povo. E esta é outra lição aqui que Moisés pode nos deixar na sua liderança. Por fim, irmãos, nesse ponto 2 da lição, nós temos aqui a disposição de ânimo de Moisés. O comentarista também fala sobre isso, a disposição de ânimo de Moisés. E olha só como a palavra nos apresenta Moisés. Em Números 12, verso 3, vai dizer assim, ora, Moisés era um homem muito paciente, em outras versões, muito manso, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, vemos aqui algo muito especial, algo muito, uma disposição de ânimo, é muito importante, não só na vida de um líder, mas na vida de todos nós, é ser
paciente, é ser manso, né? É esperar em Deus, é estar diante de Deus nas situações mais adversas que possam nos acometer. Né? E quantas vezes, diante de situações adversas, diante de situações calorosas, né, nós queremos deixar falar o nosso eu e colocamos de lado, né, a nossa vida cristã, a nossa postura cristã, né, aquilo que o Senhor deseja que nós sejamos, como o exemplo de Moisés aqui. Irmãos, esse homem foi extremamente, passou por dificuldades muito grandes diante daquele povo. Né, passou por momentos difíceis ali de rebelião, de murmurações, né, e imagino como muitas vezes Moisés teve também ali o coração ferido, né, mas diante disso tudo, ele manteve a mansidão, ele manteve a paciência e ele manteve ali o foco na sua missão, no seu chamado, deixando legados para as próximas gerações e para nós hoje também. Então, podemos dizer que Moisés, o grande líder que ele foi, cumpriu com louvor a missão que Deus o confiou. Então, ele apresentou o novo líder, encorajou, impôs as mãos sobre Josué, confirmando sua liderança espiritual diante do povo, né? Valorou aquela situação ali. E a partir desse momento da história, o povo de Israel teria um novo líder, levantado por Deus para cumprir, então, uma nova missão, né, pelas mãos ali de Josué. Então, vemos ali realmente, né, um novo líder para a nação. Deus mudando o obreiro, né, este obreiro deixando grandes legados, né, da sua conduta, do seu modo de agir, grandes ensinamentos, e ali, então, instituindo, então, Josué. Moisés trabalhou em todo esse processo aí de transferência, né, para que o povo aceitasse essa liderança de Josué, né, dando aquele valor necessário, transferindo realmente a autoridade espiritual ali para Josué, para que Josué, então, continuasse um novo momento na história de Israel. E chegando, irmãos, agora no ponto 3 da nossa lição, né, já caminhando aqui para o final, o ponto 3 vai dizer assim, ó, deixando um legado de exortação à obediência à lei de Deus. Então, irmãos, nós vimos aqui pela conduta de Moisés várias coisas que nós podemos seguir o seu exemplo, né? Vários legados de forma de conduzir as coisas, de forma de ser, de forma de caráter, que são legados para nós, que influenciam a nossa vida, né? Que nós podemos refletir e nos espelhar, né? Nessas formas, nessas condutas. Mas algo muito especial aqui tem nesse ponto 3, porque Moisés ele deixa um legado muito especial aqui, irmãos, que é o legado da exortação a obedecer à lei de Deus. E como eu disse antes, no início, né, sobre a visão teológica aqui do livro de Deuteronômio, esse obedecer, esse ouvir a voz, que é dito tantas vezes aqui nos textos de Deuteronômio, significa obedecer em amor, obedecer a Deus por amor. Né? Então, Moisés, ele deixou este legado da obediência por amor a Deus. Né? Então, irmãos, Moisés, para fechar ali com chave de ouro ali seu ministério, né, nós vemos ali em Deuteronômio 31, dos versos 24 a 26, Moisés, então, vai deixar ali uma cópia da lei, né, e vai estabelecer meios ali para que aquele povo pudesse estar sempre lembrando e recapitulando das leis do Senhor, a fim de que pudesse obedecer. Deuteronômio 31, de 24 a 26, vai dizer assim: Depois que Moisés terminou de escrever num livro as palavras desta lei, do início ao fim, deu esta ordem aos levitas que transportavam a arca da aliança do Senhor: Coloquem este livro da lei ao lado da arca da aliança do Senhor, do seu Deus, onde ficará como testemunho contra vocês. Então, irmãos, Moisés, antes de encerrar ali o seu ministério, né, e cumprir totalmente a missão que Deus lhe deu,
né? Mas esta missão ali foi realizada, que foi da transmissão, né, da lei do Senhor e as orientações para que a lei do Senhor fosse transmitida às próximas gerações. Nós vemos ali a importância de passar este legado às próximas gerações, a transmissão da lei de Deus, a transmissão, irmãos, dos valores eternos. Se nós continuarmos aqui essa leitura, né, do capítulo 31, capítulo 32, nós vemos ali que esse guardar da lei, está sempre lembrando, o próprio Senhor disse a Moisés que seria de testemunho contra o próprio povo, porque Deus sabia e disse a Moisés isso, que depois que Moisés deixasse a liderança, não ia demorar muito, o povo ia se corromper. Na verdade, nós vemos que, de fato, isso aconteceu. Né? Então, irmãos, a própria lei, o conhecimento ali da lei de Deus serviria como testemunha o dia que eles se desviassem, né? Eles não estariam enganados, né? Não estariam indesculpáveis em relação a isso. Mas nós vemos que, apesar ali de em Israel isso ter acontecido, o grande desejo de Deus é que a lei esteja em nós, a lei do Senhor, né, a palavra do Senhor, esteja em nós, como desejou para aquele povo, não para a sua condenação, mas que pudessem regular a vida, né, para que pudessem regulamentar a sua vida, para que fizessem parte do seu dia a dia. E como nós estudamos na lição passada, o próprio Senhor diz que as leis dele seriam para o bem do povo. O desejo do Senhor, então, irmãos, era o bem daquele povo. Então, essa transmissão da lei às novas gerações, né, as novas gerações que viriam após Moisés, para que essa lei fosse, então, parâmetro para a vida. E é interessante que eu observando aqui numa Bíblia de estudo, e o autor fez um comentário que eu achei interessante em relação à transmissão da lei de Deus, em que no livro aqui de Deuteronômio, a gente pode observar até todos os órgãos do nosso sentido, os órgãos do nosso corpo, voltado a guardar a lei do Senhor. Né? Hoje nós vemos aí, quem é da área de pedagogia, né? E quando a gente faz um curso, estuda sobre pedagogia, a gente vê que cada vez mais é interessante que a gente coloque recursos visuais, auditivos, né? Olfativos, para que o aluno possa aprender melhor, para que possa fixar melhor aquele conteúdo, né? Mas antes que os pedagogos falassem sobre isso, né, na verdade, a palavra do Senhor nos mostra aqui em Deuteronômio isso aí. Né? Todos os sentidos no nosso corpo usados para que a gente estivesse envolvido, né? Para que aquele povo estivesse ali envolvido em guardar a lei do Senhor. Eu achei isso tão interessante, porque nós vemos aqui, por exemplo, a questão da audição. Né? A palavra do Senhor aqui em Deuteronômio, no final, vai dizer que a cada 7 anos a lei deveria ser lida para o povo. Né, eles deveriam estar ouvindo através dos testemunhos pessoais, através das narrativas daquilo que aconteceu, e nós vemos essa narração toda aqui em Deuteronômio, de novo, para a nova geração. Então, nós vemos ali que o povo deveria ouvir. O povo também deveria ver, né, que diz que o povo deveria escrever a lei do Senhor nos umbrais das portas. Né, isso aí, o povo de Israel cumpriu muito bem, né? Com o mezuzá, é isso? Aquela caixinha que eles escrevem lá, os versículos bíblicos e colocam lá no portal, né, da casa, e que mais para frente Jesus vai dizer e vai condenar essas coisas, porque virou meros rituais religiosos, né, na verdade. Mas nós temos aqui a visão também, a influência da lei de Deus, né, ao alcance da visão. Também a influência da lei de Deus no paladar e no olfato. Olha que interessante, nas festas religiosas, por exemplo, a festa da Páscoa, né, em que os israelitas deveriam ali se alimentar
com os alimentos do dia da Páscoa, da saída do povo de Israel do Egito. Então, ali, aquele paladar dos alimentos, o olfato daqueles alimentos, lembrariam eles daquele momento, da lei de Deus, daquilo que Deus fez, daquela libertação que Deus realizou ali no meio daquele povo. E também, irmãos, o tato, né, que a palavra diz que eles deveriam levar a palavra do Senhor na mão e na testa, que são os filactérios, né, que o povo de Israel usa hoje lá, aquela caixinha também, né, na mão e na testa. Então, que também Jesus lá na frente, né, vai falar sobre essa questão ritualística em que se tornou tudo isso, pela simples obediência e não pelo amor, né, que é tão comentado aqui e tão evidente aqui na transmissão da lei de Deus que Moisés desejou fazer. Mas é interessante, né, que todos os sentidos do nosso corpo, ou que todos os sentidos da nossa vida, sejam tomados pela palavra de Deus. E aí eu fiquei a me perguntar o que nós podemos fazer, de repente, para incluir mais e mais a palavra de Deus na nossa vida. Na verdade, achei isso interessante, né, esse comentário aqui bíblico, falando sobre isso, que é a questão do envolvimento. A gente não vai precisar botar uma caixinha com o versículo bíblico no nosso braço aqui, né? Como o filactério lá de Israel. Mas nós podemos estar trazendo sempre a palavra do Senhor na nossa vida, sempre no nosso dia a dia, sempre no meio das nossas dificuldades, sempre nos momentos da nossa vida, não só em coisas grandes, mas em coisas pequenas, no nosso dia a dia, lembrando-se de se relacionar com o Senhor. Né? Então, é importante que a gente se envolva a nossa vida por inteiro, não só o momento que a gente está aqui no culto, não só o momento que a gente está aqui estudando a palavra de Deus, né? Mas o nosso dia a dia, né? De segunda, sexta, sábado, nós precisamos ter esse envolvimento com a palavra do Senhor. E o que fica assim, muito de reflexão neste ponto é a intenção de Moisés ali de transmitir às novas gerações a palavra e a lei de Deus. Né? Então, fica para nós esse questionamento. E nós, hoje, estamos empenhados em transmitir os valores de Deus, os valores do reino, os valores do Evangelho. Às vezes, né, as pessoas que estão dentro da nossa casa, pessoas que nós conhecemos, as gerações futuras, né, as gerações que virão. Né? Então, qual tem sido, às vezes, o nosso desempenho nessa transmissão dos valores de Deus, nessa transmissão do Evangelho, nos ensinamentos da lei de Deus? Nós vemos, como foi dito ali em Juízes, que isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença para que a gente não seja inconstante, né, na nossa vida e na nossa fé. E Moisés, então, ele deixa este legado, né, de uma exortação à obediência à lei de Deus, envolvendo-se em todos os sentidos da vida, né, fazendo-se lembrar sempre, né, da lei de Deus, dos parâmetros de Deus, né, que nós devemos estar utilizando para a nossa vida, utilizando para que a gente possa estar vivendo uma vida diante do Senhor. Em Deuteronômio 6, versículos de 6 a 9, diz assim, que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado na casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prende-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Então, irmãos, o sentido desse texto é que nós devemos estar constantemente em contato com as coisas de Deus, com os valores de Deus, que são aqueles que regram a nossa vida. É o parâmetro pelo qual nós nos guiamos. São os valores que precisam influenciar a nossa vida, né? Devem fazer parte da nossa vida, devem fazer parte, né, do nosso dia a dia. E este grande homem
né, encerrando aqui, concluindo a nossa lição de hoje, depois de tantas lições, né, que Moisés vem aqui nos deixar, nessa figura, né, de Moisés, quantas lições nós podemos aprender com a sua vida, quantos exemplos nós podemos ter tirados da vida dele para nós também. Né? E aí Deuteronômio 34, de 10 a 12, vai falar um pouquinho sobre Moisés, e vai encerrar ali o livro de Deuteronômio, dando um testemunho sobre Moisés. E vai dizer assim, ó, em Israel nunca mais se levantou profeta como Moisés, a quem o Senhor conheceu face a face, e que fez todos aqueles sinais e maravilhas que o Senhor o tinha enviado para fazer no Egito, contra o faraó, contra todos os seus servos e contra toda a sua terra. Pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo o Israel. Então, duas coisas se destacam aqui sobre esse grande líder, elogiado desse jeito aí no finalzinho do capítulo, né? No finalzinho do livro de Deuteronômio, que vai dizer que conheceu o Senhor face a face, ou seja, andou em intimidade com Deus, buscou a comunhão intensa com Deus, e isso fez toda a diferença na vida de Moisés. E se nós pudéssemos aqui dar um título a Moisés, resumindo ali o seu ministério, né, todas as coisas ali que Moisés foi reconhecido, talvez esse título pudesse ser um título muito especial, o título de um servo do Deus Altíssimo, um servo que andava em comunhão com Ele, um servo que se submeteu à vontade do Senhor, um servo que focou na sua missão e um servo que deixou legados para as próximas gerações. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude, né, a nos inspirar na vida de Moisés, né, como um grande servo de Deus, e buscarmos nós também, a cada dia, sermos servos fiéis, servos que estão buscando, estar executando a missão que Deus deu a cada um de nós. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, nós te louvamos e te exaltamos, reconhecemos, Deus, a tua grandeza e o teu poder. E nos colocamos, ó Deus, diante do Senhor. Senhor, somos seres humanos, falhos, incapazes, mas, Senhor, seres humanos, ó Deus, que querem se colocar diante de Ti, meu Pai, e que o Senhor nos use, ó Deus, conforme a Tua vontade, como servos do Senhor, cumprindo em nós, ó Deus, a missão que o Senhor deseja, e também, Senhor, trabalhando dia a dia o nosso caráter, a nossa vida cristã. Que, Senhor, sejamos influenciados a cada dia pelo Teu Espírito Santo, ó Deus, que habita em nós e que nos ajuda, Senhor, a crescermos, ó Deus, em Ti a cada dia. Meu Pai, nós queremos Te agradecer, Senhor, por esta mensagem, por este momento especial, que podemos aprender aqui com a Tua palavra e com o Teu servo Moisés, ó Deus, tantas lições para nos ensinar. Muito obrigada, Senhor, que essas lições, ó Deus, também influenciem, Senhor, a nossa vida. E que nós possamos, ó Deus, como servos do Senhor, também influenciarmos outras gerações, ó Deus, que se seguirão a nós, ó Deus. Louvado, exaltado seja o Teu nome. Continue, Senhor, a conduzir a Tua igreja no restante deste dia, em nome de Jesus. Amém.